Vai filmar? Tá filmando? Vamos falar um pouquinho aqui, contar que o Wesley era muito ruim. Essa é a verdade. Eu ia botar no making off. Jogar o Lufas. Tá, agora salva aí. Vamos lá então, vamos falar dessa galera que de alguma forma faz parte do projeto hoje e teve alguma relação com a gente no passado, né? Os meninos que treinaram com o Cacique aqui e hoje estão trabalhando junto com a gente e tal, né? Fazendo parte desse projeto nesse novo momento. Tem muita coisa para falar deles, mas eu vou tentar ser sucinto dentro de todos esses aí que estão participando desse trabalho hoje. Meu nome é Felipe Bilhava, coordenador técnico do Cacique Sports, e já há algum tempo eu e o Aldo, a gente sonha essa escola que é o Cacique hoje, né? Mas nem sempre a gente conseguiu desenvolver tudo aquilo que a gente pensava, né? Foram muitos anos trocando ideia, conversando, né? Um acompanhando o trabalho do outro, e no primeiro momento eu não tive presente quando o projeto iniciou lá na Terezinha, no campo da Caixa d'Água, né? Mas nesse segundo momento, a partir de 2019, quando a gente veio para essa estrutura aqui do ginásio seminário, a gente conseguiu tirar do papel e começar esse projeto da escola Cacique de futsal e de futebol de campo. Hoje a gente conta aqui com uma estrutura de quadra, né? A gente tem um campo de futsal, né? Já estamos conseguindo atingir muitos objetivos que a gente sempre brincava que eram objetivos a longo prazo, e esse longo prazo ele se tornou muito mais curto do que imaginado. Então eu fico muito feliz de fazer parte do Cacique, muito feliz de proporcionar a alunos e professores, né, a possibilidade de vivenciar diariamente o futebol e o futsal, e a gente espera cada vez mais poder fazer crescer aquela sementinha que começou, né, numa ideia de cozinha, né, num papo, né, e que hoje já é uma realidade. Cara, Felipe Bilhalva, também conhecido como Bolinha, né? Cara, esse guri conheço ele desde pequeno, a gente tem uma relação familiar, então a gente sempre teve muito contato ao longo da vida e aí eu vi esse guri crescer profissionalmente, acompanhei quando ele jogava também e alguns jogos dele. A gente morou junto em Porto Alegre na época que ele jogou lá no Cruzeirinho e a gente falou muito sobre o projeto, né, de acontecer esse projeto em algum momento, e eu acho que hoje é a realidade, né? O Cacique hoje é uma realidade que trabalha com o futsal, o futsal e o campo, e ele é fundamental hoje na construção desse processo como um todo, né? Hoje ele é o nosso coordenador técnico aqui, o cara que tem o contato direto com os professores, a forma de trabalhar, como fazer, e esse é o Bolinha, visto por mim. Bom, a minha relação com o Cacique ela foi construída em 2015. Alguns colegas meus que eu jogava na época em uma escolinha me convidaram para ir para o Cacique, porque o Cacique não tinha goleiro na época, e me convidaram e eu fui participar do projeto. Foi lá que eu conheci o Aldo, conheci a maior parte dos guris hoje que trabalham lá no marketing, o Henrique, o Lázaro, os guris tudo, tá? E cara, eu era o cara que dava mais migué nos treinos. Eu era o cara que dava mais migué, e aí aos pouquinhos, ouvindo um pouquinho o Aldo, ouvindo um pouquinho todo mundo, fui aprendendo. A minha relação com o Cacique foi construída muito rápido, uma relação muito forte, porque a gente teve que, no ano que o Aldo assumiu, a Sub-17, que era o meu ano na época, a gente teve que assumir grandes responsabilidades muito rápido. A gente teve que abraçar o projeto muito, absurdamente, assim, porque era o Aldo para tudo, e aí uma boa parte do grupo ali que tinha uma liderança legal abraçou e começou a fazer de tudo para ajudar. Quando tinha que cortar a grama do campo, a gente estava lá. Quando tinha que marcar campo, a gente estava lá. A gente sempre dava um jeito para estar lá ajudando. E isso nos trouxe uma relação muito próxima com o Cacique, uma relação de amor e carinho muito grande, muito grande. E hoje, se o Cacique é o que ele é
e se tornou o que ele se tornou vai muito pela insistência do Aldo em tornar o nosso projeto em algo maior, tá? E hoje, cara, a palavra que define mesmo o Cacique pra mim hoje é coragem. Todos nós tivemos coragem para tentar algo diferente na época, seja jogar no 2-3-5, que era uma loucura do presidente, ou seja, hoje crescer da forma que a gente cresceu tão absurdamente em tão pouco tempo, tá? E, cara, minha relação com o Cacique é algo muito, não sei nem como explicar, na verdade, não tenho palavras para descrever, porque eu sou muito grato ao Aldo, a todo mundo. Cara, eu comecei a jogar e hoje eu só sou professor, hoje eu só trabalho com futebol graças a ele. Ele que me encaminhou para fazer o curso preparatório para o Enem, ele que me deu o primeiro empurrãozinho para seguir na carreira como treinador, ele que me incentivou isso. Tem uma frase que eu gosto muito e hoje vendo os guris tudo voltando pro Cacique, eu acho que define muito bem. O bom filho a casa sempre torna. Então ver todo mundo voltando, ver aquele grupo lá de 2015, 2016, todo voltando para cá, cara, me deixa muito feliz ver que as raízes que a gente plantou lá na Terezinha, dos guris que corriam no barro, faziam de tudo pra gente ser um pouquinho melhor, talvez ir um pouquinho bater de frente com o progresso. Hoje tá rendendo frutos, vendo que todo mundo tá aqui, todo mundo tá tentando algo diferente, ninguém se perdeu. Acho que o princípio do Cacique é esse, a gente manter valores, manter sendo um clube que procura resultados, mas que em primeiro lugar vem as pessoas, ajudar as pessoas. Então, cara, tem muita coisa que eu podia contar, mas acho que a principal é isso. Ainda somos um clube que procura ajudar todo mundo. Cara, o Digão é o cara mais migué que tinha no treino, era o Digão. Certo que era. Ele chegava atrasado sempre, e sempre tinha uma desculpa. Mas o que eu via no Digão, desde aquela época, apesar das coisas da adolescência, era um guri muito legal, de um coração enorme. Quando a gente começou a conviver mais com ele, a gente começou a perceber que ele tinha uma liderança entre a galera ali, né, a gurizada que jogava, e eu comecei a me dar conta que este atleta podia ser um futuro professor, que é o que acontece hoje, né? Então incentivei demais ele a estudar e ele sempre foi muito estudioso, isso realmente era. E incentivei ele a ir para a escola de educação física, de estudar, de se profissionalizar, e hoje a gente tem um baita de um professor consulado. Bom, meu nome é Lázaro. É difícil não falar, tocar no nome do Cacique e não se emocionar, né, cara? Foi o meu primeiro lugar onde eu comecei a jogar futebol. Meus pais nunca tiveram condição para me colocar numa escolinha. Aí eu me lembro também do dia que o Aldo esteve lá no colégio lá para entregar o panfleto sobre que ia ter um peneirão do Cacique, né? Aí eu me lembro de ter pego aquele panfleto e ter chegado em casa com um sorriso lá, né? Nunca tinha jogado, não sou era jogar, só que como não tinha condição era difícil, né? Jogar só nos campinhos, só da vila mesmo. Aí cheguei em casa, peguei o panfleto do meu irmão, pedi para ele me levar. E ele, como sempre me apoiou, até ele mesmo já tinha jogado já há um tempo já também, teve umas passagens por aí. Aí ele me levou, cara. Me levou lá no campo da Caixa d'Água, onde ia acontecer a primeira peneira do Cacique. Aí eu me lembro de ter muita criança, muita mesmo. Aí eu até encontrei um atleta que estava lá também, que depois o cara criou uma baita de uma amizade, mas no momento eu nem conhecia ele. Perguntou como eu ia fazer a peneira, se ia fazer qual posição. Falei que ia fazer de atacante, né? Porque o cara 15 anos, o cara só quer fazer gol, né? Aí ele pegou e falou que tinha muito atacante. Aí perguntou pra mim se eu não queria fazer na zaga junto com ele, que tinha poucos zagueiros. Até, tipo, só vai passar e depois vai se adaptando, né? Aí eu topei, aí fui eu e ele na zaga, era campo reduzido. Me lembro como se fosse ontem, né, cara?
Aí o cara fez a peneira, passamos na primeira etapa, aí segui indo, segui mantendo, né? E aí, cara, foi onde tudo começou, né, cara? É difícil não falar, cara. O Cacique não se emocionar, porque foi onde eu passei uma grande parte da minha vida, parte da minha infância, 15, 16, 17 anos. E onde joguemos grandes competições, viajamos muito para muitas cidades, coisas que uma fundação na época era difícil, né? Tinha até outros clubes aí que com a base, com a estrutura, não foram muito longe. E nós, graças ao presidente, que é o Aldo, o cara foi para muitos lugares. Várias oportunidades também. Primeiro ano, segundo ano nosso, primeiro ano, acho que foi o primeiro ano nosso mesmo, disputei o Campeonato Cidadino. Fiquei no terceiro colocado, infelizmente perdemos para Pelotas na semifinal. Fizemos um baita do campeonato. Segundo ano, chegamos à final contra o Progresso, infelizmente não deu também, mas é o futebol. Aí depois fomos para a Teutônia, né? Foi um baita do campeonato, nós empatamos duas, perdemos uma. Jogamos muito, o time cara sempre, toda a categoria era muito boa, né, cara? Era aguerrida, era raçuda, não faltava, uma coisa que não faltava era vontade. Ela podia perder na bola, mas vontade, raça, jamais. E infelizmente não deu, voltamos para casa, trabalhamos e voltamos para Três Coroas. Lá foi onde teve alguns do nosso elenco que nós tínhamos. Até alguns outros clubes se interessaram. Foi bem legal, cara. Se mostrou pra gente que vale a pena, valia a pena. Tá todos os dias lá no campo da Caixa d'Água treinando. Mesmo nas férias, cara, lá, sabe? Cara, é difícil, cara. Mas sim, também, né? Eu me lembro do dia que o Aldo esteve lá no campo para comunicar a nós que ia ter que dar uma parada nos treinos, pois não estava vindo gente suficiente para treinar, né? Foi bem difícil esse dia, cara. Várias guris ali choraram na hora, porque era, tipo, querendo ou não, era ali, né? Tudo que o cara tinha. Aí infelizmente teve que parar um tempo. Aí eu tive uma conversa com o Aldo, eu, o Henrique. Fomos lá até o Aldo, conversamos com ele para ver se tinha uma data de retorno. Ele falou que infelizmente não. Aí o cara teve que correr atrás, tipo, o cara foi lá no Farroupilha, aí o cara teve a oportunidade lá, graças ao trabalho do Cacique que já vinha sendo feito, que eles já nos reconheciam pelo trabalho do Cacique. E aí ficamos lá no Farroupilha, eu tive uma passagem para o Farroupilha, 2 anos. Chegamos na final lá também. Aí depois, cara, é até meio que engraçado, sei lá. O cara parou de jogar futebol, eu parei pelo menos de jogar futebol, né? Aí comecei a trabalhar nas escolinhas do Cacique. Comecei a trabalhar e, cara, do nada teve uma... Eu falo que é do nada, né, cara? Sempre... sei lá, cara. Acho que é de um trabalho que já vinha sendo feito, tá ligado? Sabe? Aí eu recebi... Sempre teve um cara que levava nós no ônibus do Cacique, sempre levava nós pros jogos, ele via os nossos jogos também lá no Cacique lá, e aí ele sempre comentou, sempre gostou de mim, sabe, do futebol. Aí uma vez ele falou que ia ver se conseguia uma oportunidade para me levar para algum lugar e tal. Aí ele... Um dia eu tava em casa, tinha acabado de chegar do Cacique, aí meu telefone tocou, aí era ele. Tava me ligando, pediu pra mim ir lá no campo do Terras Altas, pra me conversar com o cara lá. Aí eu acabei indo lá, e aí foi tudo muito rápido, cara. O cara só pediu pra me treinar com eles, com a base deles, durante uma semana, que na outra eu estaria indo pra Brasília, pra compular um grupo lá do GEB. Aí, cara, eu treinei essa uma semana. E aí na outra eu já tava dentro do avião, já indo pra Brasília, cara. Foi tudo muito rápido. E
queria até pedir desculpa pro Aldo também, pois esse tempo eu estava aqui no Cacique trabalhando, não comuniquei ele nem nada, apenas fui. Sei que eu errei, peço até desculpa para ele, sei que ele ficou chateado um pouco, no lugar dele também ficaria. Esse cara foi uma oportunidade, aí eu fui, fiquei durante um ano lá, na base, aí voltei para a cidade, aí iria retornar para o grupo profissional, só que aí teve a questão da pandemia, né? E aí pra mim, tipo, já estava meio que desmotivado já com algumas coisas pessoais e acabei, tipo, parando com o futebol, mas sempre vindo no Cacique prestigiar os jogos da base, cara. Fico muito feliz, cara, quando eu chego aqui e olho para essa estrutura e vejo as crianças entrando nas quadras, cara. Os caras sempre não tem como você emocionar vendo, porque o cara sempre lembra da gente como era 2015, né? Cara, é muita alegria, cara. É bem legal. O Lázaro, rapaz, o Lazinho. Tchê, o Lázaro era uma figura. Sempre quieto, na dele, na boa. No jogo era um monstro. Era o nosso zagueiro, era um cara de confiança. Era o meu segundo capitão, porque ele era uma liderança muito legal dentro do campo. Falava pouco, mas quando falava resolvia, era bem legal. E o jeito dele, tímido, quieto, tranquilo, mas um guri com um coração enorme. Hoje faz parte do projeto também, está com a gente aí direto, faz monitoria com as turmas menores, está ajudando sempre os professores que já são formados, né? Está ali colado com a gente e estamos incentivando ele a seguir esse caminho também da educação física aí. Bom, meu nome é Henrique e eu vim falar um pouco sobre o meu começo no Cacique. Eu comecei no Cacique em 2015, quando teve peneirão lá no campo da Caixa d'Água, e foi por meio do Luiz, que era treinador daqui. Ele morava lá na rua de casa, ele era amigo meu, dos meus irmãos, e ele falou pra nós que ia ter o peneirão e tal, ele já sabia que eu jogava bola. E então ele só me falou o dia, me pediu pra mim ir lá, e eu fui. Nós escrevemos no peneirão, tudo certinho, e começou o peneirão, eu achando que ia ser no campo de 11, e eles reduziram o campo, fizeram aqui no 7. Aí eu já tava meio perdido assim, não consegui nem jogar direito, mal tocava na bola. Aí eu já tava aflito quando eles foram dar o resultado do peneirão, já tava achando que não ia passar. Só que aí o Luiz, como é meu bruxo, me deu uma chance, tá, porque ele sabia que eu já jogava bola. E aí então passei, segui no teste, aí sim, aí fui me encontrando. Bom, eu sempre tive em mente que o Cacique pra mim ia ser o início da minha caminhada para me tornar um jogador profissional. Foi lá que eu fiz as melhores amizades da base, amizades que carrego até hoje. Então lá pra mim sempre foi como minha segunda casa. Nós treinava bastante, se dedicava sempre. Por isso que nós alcançamos os resultados que nós conseguimos. Ficamos em terceiro lugar no Citadino, no primeiro ano de Sub-15. Depois, logo no primeiro ano de 17, já chegamos na final contra o Progresso. Jogamos campeonatos fora, amistosos. Tivemos muitas oportunidades. E esse foi o meu começo. Depois nós ainda, eu, o Lázaro e mais alguns, conseguimos seguir jogando em outros clubes, por causa que as portas que o Cacique abriu. Então essa é a minha relação direta com o Cacique. Eu sempre segui acompanhando, sempre segui ajudando no que eu podia, tanto que até hoje eu estou aqui com o Cacique. Também me lembro de um momento marcante que teve em 2017, onde o Aldo fez uma reunião com nós atletas lá, falando que estava difícil, que não ia conseguir continuar, que ele estava praticamente sozinho. Aí o pessoal já se desmotivou, uns foram indo para um lado, outros foram largando futebol, e aí eu, Lázaro e mais alguns já seguimos. Nós chegamos a fazer uma reunião com o Aldo para tentar programar alguma coisa, né, para não ficar parado nem nada, e ver quais seriam nossos passos futuros.
Aí nós seguimos jogando, tivemos mais 2 anos de base. Esse ano nós fomos lá para o Farroupilha. E já como nós já tínhamos o aval de ter estado no Cacique, de ter feito bons jogos contra eles, eles gostaram de nós. Aí nós jogamos a final do Citadino contra o Progresso novamente. E nessa fase aí que nós fomos pro Farroupilha, o Aldo seguiu sempre nos acompanhando, sempre dando todo o suporte que a gente precisava. E nisso as coisas aqui no Cacique já estavam acontecendo de novo. Já estava em reforma, já estava em obra, tudo certinho. E nós começamos a ajudar o Aldo. Nós viemos aqui ajudar a botar o campo, a grama no campo. Ajudamos lá na quadra também. E por isso que a nossa relação nunca foi... Por isso que a nossa relação sempre foi se estreitando mais ainda. Nós nunca perdemos esse laço que a gente tem com o Cacique. E hoje para mim é gratificante ver o que o Cacique está se tornando, a estrutura que a gente está conseguindo, ver as crianças correndo aí no campo, na quadra, tendo toda a estrutura que a gente não teve e que a gente sempre sonhou em ter. O que me deixa mais feliz, ver que a semente que a gente plantou lá atrás está dando resultado e que a gente siga colhendo os bons frutos. O Henrique H9, a lenda, tchê, é uma figura. Esse daí, olha, é um artista. O Henrique era muito bom jogador. A gente gostava bastante dele, atacante, né? Fazia uma correria louca dentro do campo e um guri de um coração enorme também. Hoje trabalha com a gente, nos ajuda aqui, está sempre envolvido com o Cacique, né? Joga no nosso time adulto também, que a gente tem, né? Participa das competições que o Cacique adulto entra, está sempre na nossa volta aqui, é um guri muito legal. Bom, meu nome é Flávio, comecei no Cacique em 2016, através de alguns amigos meus que me falaram que o Cacique ia fazer um peneirão lá no campo da Caixa d'Água. Chegando lá, me deparei mais com 100 atletas para fazer o peneirão. Fiz o peneirão, pela sorte que eu passei, e a partir daí eu já vi que o Cacique tinha um propósito, que ia ser diferente, não ia ser só mais um projetinho, que todo mundo falava, só mais um projeto. Não, que ele ia ser diferente, que tinha um propósito muito bom para nós, para atletas e até para o próprio Cacique, que ia se tornar isso que é hoje. Após esse peneirão, foi marcada uma reunião com os pais, com os atletas, para explicar como seria o Cacique, como seria o ano do Cacique. Chegando lá na reunião, me deparei com uma grande equipe, tanto preparador físico, treinadores, o próprio presidente Aldo, uma estrutura fantástica. Após essa reunião com o presidente Aldo, começou os treinamentos no campo da Caixa d'Água. Nesse primeiro ano a gente tinha uma equipe bem formada, assim, era com bastante atletas. Mas o que a gente enfrentava umas dificuldades no dia a dia era até quando estava chovendo a gente não tinha onde treinar. O campo não era tão bom, a gente não tinha uma grande estrutura para fazer os treinamentos no dia a dia. Mas o empenho dos profissionais e até dos atletas era muito bom. Chegando no Cidadino, a gente fez bastante partidas. Realmente nosso ano não foi muito bom, não tivemos desempenho agradável, mas isso nada atrapalhou o nosso progresso, que seria sempre crescer e até se tornar jogador de futebol. Depois, chegando isso, fizemos alguns amistosos, ganhamos alguns amistosos. Depois disso começou a preparação para Três Coroas, onde que era o principal objetivo da gente pelo menos sair consagrado lá numa terceira posição, fazer um grande desempenho. Chegando lá em Três Coroas, vimos que o nível era altíssimo, realmente. Tínhamos equipes para enfrentar de altíssima qualidade. Não tivemos um bom desempenho também em Três Coroas, mas isso nada abalou no nosso progresso, porque sempre foi crescer. Como a gente sabia que era um projeto novo, não tinha tanta estrutura, a gente sabia que não ia ser tão fácil. E isso com o Cacique que cria um vínculo com o atleta. O que acontece? A gente já passou por tanta coisa lá no Cacique, tanta dificuldade no dia a dia, e hoje a gente vê o Cacique nessa estrutura que tem, uma estrutura grandiosa, que pode trabalhar com as crianças, tanto do Foot Baby, de 2 a 5 anos, até a Sub-15. Então isso mostra que realmente o Cacique cresceu, e mostra que o Cacique acolhe as pessoas, que dá oportunidade para as pessoas, e não só realmente tu paga a tua mensalidade e vai treinar. Não, realmente ele faz um projeto muito bom, é um projeto cativante, é um projeto que faz os atletas querer vir treinar. O Flávio, na Sub-15, ele
é de uma geração abaixo dos guris do Digão, do Henrique, do Lázaro, né? O Flávio na Sub-15 era o nosso capitão, né? E eu sempre depois que acabou o projeto e encontrava ele, dizia: e aí, capitão, como é que tu tá? Ele era um guri muito responsável dentro do campo, né? Sempre foi muito polivalente, era o cara que eu podia botar para jogar em qualquer lugar que ele ia, ele estava lá para jogar, né? Isso daí deixava a gente bem tranquilo, bem seguro. Hoje ele volta para trabalhar com a gente, para ser o cara do marketing, do comercial, o cara que vai estar na rua, vai estar explicando para as pessoas como é que funciona o nosso projeto. Acho que tem tudo para dar certo. Ele gosta bastante dessa área de digital e comercial, então acho que foi uma bela contratação para essa nova etapa do Cacique. Foi. A minha relação com o Cacique ela começa em 2015, né? No início do ano, depois daquele peneirão no final de 2014. Quando começa 2015, eu entro ali no clube, na época era a fundação, pensando numa única coisa. Eu tinha um único objetivo, que era ser jogador profissional, e eu enxerguei ali uma oportunidade grande, porque eu vi que as palavras do Aldo não eram em vão, ele tinha um propósito, ele queria crescer, então eu enxerguei como uma grande oportunidade. Naquele ano, cara, foi muito bom, porque além de eu estar pela primeira vez num grupo, jogando numa equipe, eu fiz muitos amigos e a gente conseguiu muitas coisas boas. Apesar de ser nosso primeiro ano, a gente conseguiu chegar já numa semifinal de Citadino. O Aldo até brinca até hoje que num jogo duvidoso a gente caiu na semifinal, mas tudo bem, são coisas do futebol. E cara, como eu falei, o primeiro ano inesquecível, e o que veio depois foram só frutos daquela primeira semente plantada lá atrás pelo próprio Aldo, que o projeto começou a crescer, como ele mesmo gosta de falar, né? O clube de bairro, o projetinho de bairro, a cada ano que foi passando foi crescendo mais, e com o empenho dele, com a dedicação de todo mundo que trabalhava junto com ele, trabalha até hoje. Cara, é crescimento, essa é a palavra. O Cacique é um clube hoje estruturado do jeito que tem, do jeito que é. E com os profissionais que trabalham aqui, não é à toa. É porque lá atrás teve um planejamento e alguém que acreditou de verdade. Então, tudo que está acontecendo hoje e o que vai acontecer daqui para frente não é em vão, não é por acaso. Tem muitos dos atletas que jogavam comigo na época que hoje trabalham com o Aldo aqui no Cacique, né? Treinador, enfim, pessoal no marketing também. Então a galera voltou aos poucos, começou a ajudar, a retribuir o Aldo de alguma forma naquilo que ele já tinha feito por nós algum dia. E essa união que o Cacique tem com os profissionais, né, entre nós, entre todo mundo ali, é muito forte, é bonito de ver, porque é difícil de se encontrar um ambiente tão familiar como se encontra aqui em qualquer outro lugar. Acho que a palavra certa para definir o Cacique é essa, é família, não existe outra. O Wesley se descobriu um talento aí na narração que eu nem imaginava naquela época que poderia ir para esse lado com o Wesley, né? Um guri que sempre foi aos treinos, sempre foi comprometido, né? No treinamento, jogou com a gente na Sub-15, a Sub-17 ele já não fazia mais parte do projeto e sempre foi muito esforçado dentro do campo. E agora, para minha grata surpresa, entrou em contato com a gente para fazer uma entrevista, para mim dar uma entrevista para ele num canal que ele tem, e eu já peguei, já puxei ele para nós e vai trabalhar com a gente, que é o que a gente quer, é o que a gente está precisando. Vamos montar uma TV e hoje ele está aí na TV, né, junto com o parceiro dele que é o Bruno, e nós vamos tocar a TV Cacique para frente.